Uma mulher de 64 anos foi encontrada morta dentro de casa e o marido dela, de 63, também morreu. Gustavo Oliva com mais detalhes dessa história. Boa tarde. Exatamente, Luara, uma notícia muito triste aqui para Orlândia, também para toda a nossa região. Esse caso, inclusive, que já está sendo investigado pela polícia como feminicídio, porque, segundo as próprias investigações, não restam indícios de que outra pessoa tenha entrado na casa do casal e cometido o crime, senão o próprio companheiro dela. Os dois corpos já foram identificados porque tanto ela quanto ele morreram. A gente vai contar um pouquinho como tudo aconteceu. Ela foi identificada como Eronildes Alves das Neves, de 64 anos, e também o Antônio Pereira dos Santos, de 63. Como que tudo aconteceu então? Ontem, a família do casal tentou por várias vezes contato com a Eronildes, tanto por telefone quanto por mensagens, e não conseguiu localizar ela. Os filhos do Antônio, então, decidiram vir até a casa onde o casal mora, que fica aqui no Jardim Boa Vista, em Orlândia. Quando eles chegaram aqui, o portão estava trancado, e aí os filhos decidiram, então, arrombar esse portão e entrar na casa. Assim que eles entraram dentro do imóvel, eles já encontraram o corpo da Eronildes caído ao chão. Ela tinha muitas marcas de cortes no pescoço e também na cabeça, e muitas marcas de sangue também na roupa de cama, no chão, nas paredes, no teto. Isso porque o corpo dela foi encontrado caído ali ao lado da cama onde o casal vivia. Embaixo do travesseiro que estava em cima dessa cama, a polícia encontrou uma machadinha, que pode ter sido usada então nesse crime. O Antônio, ele não estava aqui na casa quando os filhos entraram, inclusive os filhos também estavam procurando ele, porque a suspeita até da própria família é que o crime tenha sido cometido durante a manhã de ontem, o período da manhã de ontem, e aí a família tentou encontrar o Antônio, não conseguiu. O que se sabia dele até então é que no domingo à noite ele tinha vindo com a esposa, com a Eronildes, para casa, eles retornaram para casa, e aí ontem, no início da noite, o Antônio mandou mensagens tanto no grupo da família, quanto também para uma das filhas, e depois não se soube mais o paradeiro dele, para onde ele tinha ido. Enquanto a polícia estava na casa do casal, fazendo todo o trabalho ali de perícia, as equipes receberam uma ligação e uma informação da polícia rodoviária de que o corpo do Antônio tinha sido localizado na rodovia Anhanguera, aqui em Orlândia. Ele teria sido então atropelado. A própria polícia rodoviária disse que não se sabe quem atropelou ou como tudo aconteceu. O que se sabe até então é que a polícia teve acesso a imagens de câmera de segurança que ficam na rodovia, e nessas imagens eles conseguiram ver o Antônio passando à noite, já por volta das 11 horas da noite, passando pelo acostamento da rodovia, e depois eles não conseguiram identificar o momento do atropelamento, mas a suspeita então é que ele tenha sido atropelado na rodovia Anhanguera e também não sobreviveu. Com relação ao atropelamento, a polícia está investigando esse caso como atropelamento, claro, mas também como morte suspeita. Já com relação à morte da Eronildes, a polícia está investigando esse caso como feminicídio, justamente porque não houveram indícios que apontassem que outra pessoa tenha entrado na casa do casal ontem. Provavelmente esse crime aconteceu durante a manhã, então não existem indícios que mostrem que outra pessoa tenha entrado na casa e cometido esse crime. Então agora a polícia está investigando esse caso, tanto com relação à morte da Eronildes, que pode ter sido por feminicídio. A gente lembra que a investigação ainda está em andamento, não foi confirmado ainda pela polícia, é uma suspeita, e também a própria morte do Antônio, que está sendo tratada como morte suspeita. Agora há pouco nós estivemos em frente à casa onde esse crime aconteceu, nós conversamos com alguns familiares, preferiram não gravar entrevista porque obviamente estão muito abalados com tudo isso, mas disseram que o casal estava junto há muitos anos. Eles não souberam precisar a quantidade de tempo que o casal estava junto, porque faz muito tempo que eles estavam unidos, e que eles não têm registros de discussões ou de brigas que pudessem ter terminado ou culminado aí com a morte da Eronildes. Então a família está bastante assustada, está bastante abalada, porque foi algo que ninguém realmente imaginava, porque não se tem registros, pelo menos essas foram as informações repassadas pela família, de que existia uma briga ou uma desavença entre o casal. Agora, com relação aos corpos, tanto da Eronildes quanto do Antônio, a própria família também não soube dizer quando que vai ser o velório e nem o enterro dos dois, né? Disseram que os corpos ainda estão no IML, não foram liberados, então ainda não existe uma previsão de quando deve acontecer o velório e nem o enterro. Mas é uma notícia muito triste aqui para a nossa região, um caso que está sendo tratado como feminicídio
e 2 pessoas que morreram nisso tudo, né? A dona Ironildes Alves das Neves, de 64 anos, e depois o marido dela também, o Antônio Pereira dos Santos, de 63. O corpo dele que foi encontrado na rodovia Anhanguera ontem à noite, e o corpo da dona Ironildes que foi encontrado dentro da casa onde o casal residia, onde o casal vivia, aqui no Jardim Boa Vista, em Orlândia. Corpo que foi encontrado ontem o corpo foi encontrado pelos próprios filhos dele. Então é uma situação que chama bastante atenção, né, e que preocupa bastante, porque de fato é uma notícia muito triste aqui para a nossa região. E agora, claro, que tudo isso está sendo investigado, tanto a morte dela quanto a morte dele. Mas a gente aproveita aqui para deixar nossos sentimentos para a família, que nós conversamos agora há pouco, e está muito abalada, muito assustada, né? Ninguém esperava que isso aconteceria, obviamente, até porque, segundo os próprios filhos dele, não existia aí nenhuma briga ou nenhuma discussão que pudesse ter terminado nesse feminicídio que agora está sendo investigado pela polícia. Luara. É isso, que Deus conforte o coração dos familiares, né? Mais uma violência, mais um caso de violência. E agora a polícia, então, apurando essa suspeita de feminicídio. A gente vem trazendo essas informações para você ao longo da edição e também nos próximos dias. Obrigada, viu, Gustavo? Bom trabalho para você.